O nosso trabalho consiste na análise das civilizações mesoamericanas e o seu conhecimento sobre astronomia, arquitetura, matemática e astronomia e astrologia, fugindo da cultura científica europeia e estadunidense, e tudo isso antes de 1500. A agricultura foi muito importante para a obtenção de comida pelas civilizações mesoamericanas. Elas utilizavam para sua subsistência, mas possuíam diversos graus de sabedoria de como fazer o plantio. Os maias drenavam os pântanos para conseguir condições adequadas para o plantio e faziam queimadas para liberar o solo. Eles costumavam plantar uma espécie por vez de determinada planta, o que danificava o solo porque tirava apenas determinados nutrientes. Fazia com que eles tivessem que mudar de região para continuar no seu plantio. O único adubo que eles utilizavam era a própria cinza das queimadas que eles faziam. Os astecas sofriam com as regiões alagadiças e tinham dificuldade em plantar, mas o problema era solucionado com as chamadas chinampas. Consistia em uma esteira posta sobre a superfície alagadiça e onde eles costumavam colocar lama para fertilizar a região e aí conseguir fazer o seu plantio. Eles tinham grande sabedoria sobre ervas medicinais e faziam plantação de milho. E os incas possuíam uma técnica aparentemente mais elaborada e que envolve mais física, que é o chamado terraceamento. Essa técnica é elaborada para reduzir as erosões e é feita em construção de degraus, onde deixa a região plana. Um exemplo simples de como reduzir a erosão é você observar a água descendo uma escada e uma rampa. Na rampa ela vai descer muito mais rápido, já na escada não vai carregar tanto o solo, como é o exemplo do terraceamento. Eles utilizavam também para aumentar a sua área de plantio, já que eles moravam na Cordilheira dos Andes e tinham pouco solo. O terraceamento pode ser aproveitado também para escoar a água e armazená-la para reaproveitamento. E uma curiosidade que eu achei foi que muitas pessoas confundem o terraceamento com as curvas de nível, mas o terraceamento consiste numa construção, o que mostra que os incas tinham bastante conhecimento arquitetônico, já as curvas de níveis é uma obra da natureza. Arquitetura dos astecas. Os templos e os palácios dos astecas refletiam um forte conhecimento dos seus construtores e artesãos. Seus templos haviam as bases quadrangulares. A técnica de construção das astecas era diferente da técnica de Tihuacan. Naquela cidade, os templos eram construídos uma vez só. Já em Tihuacan, eram ampliados conforme havia o seu avanço tecnológico. Um dos aspectos surpreendentes da arquitetura maia era a necessidade de tais tecnologias que não haviam naquela época. Com isso, os maias utilizavam muito a sua força humana. Não há presença de resíduos que eles utilizavam suas construções de metais e carroça de rodas. Os maias utilizavam pedras em suas construções, tendo como principal a pedra calcária. Eram plataformas aterradas e sua altura variava em 1 metro para as construções menores. Já para as construções maiores, a altura poderia chegar até 45 metros. Uma trama inclinada de pedras partia das plataformas em pelo menos um dos lados, contribuindo para a aparência bissimétrica comum à arquitetura maia. Já uma curiosidade é que no período clássico, alguns templos maias mostram a influência dos astecas presente na sua arquitetura. A arquitetura dos incas foi marcada pela sua grande superação, pois superaram-se as dificuldades impostas pelo relevo e suas estruturas existiam muito bem em terremotos, o que era muito frequente naquela área. Vamos focar apenas nas medidas de prevenções que eles tiveram, pois era algo muito complexo e eles já dominavam naquela época.
As estradas eram estreitas e eles faziam o formato de zigue-zague ou, se necessário, construíam escadas pela grande inclinação do relevo. Em lugares mais perigosos, erguiam-se muro de arrimo para evitar desabamentos. As construções dos incas eram com blocos de pedras encaixadas. Os palácios e casas dos nobres eram uma planta quadrada e as religiosas circulares. Já a casa dos povos e dos depósitos eram mais simples. Os palácios, templos e edifícios do governo tinham paredes de pedras geométricas regulares, polidas e encaixadas umas nas outras, sem argamassa. Os maias foram muito importantes para a matemática. Criaram, por exemplo, a casa decimais no valor zero. Era preciso calcular a distância entre os astros, entre outras coisas na astronomia. Então criaram um sistema simples e religioso com base no número 20, reduzindo aos empregos de dois símbolos: o ponto para representar a unidade, a barra para representar o símbolo e um símbolo meio aconchado que significaria a ausência de unidade. Esses signos prestavam-se facilmente à composição de números inteiros, podendo ultrapassar um milhar. Segundo essa forma, esse sistema mesoamericano, o número ia crescendo de baixo para cima. É interessante observar essa criação desse valor da zero, que ela foi uma das primeiras tentativas de gênero da história das civilizações antigas. A outra é a mesma que servimos atualmente, tendo igualmente nascido no primeiro milênio antes de Cristo no Ceilão, mas só entrando no mundo ocidental muito tempo depois com a ajuda do Islã. Voltemos, porém, à Mesoamérica, ao modo como as datas eram registradas dentro do sistema de escrita glífica conhecido sob o nome cálculo longo ou de séries iniciais, que os maias continuaram a aperfeiçoar durante o período clássico. Nesse sistema de notação, que por motivos práticos utilizavam o ano, que significa tum para eles, de 360 dias, ou seja, eles reduziram os 5 dias e 1/4 do que nós calculamos hoje como um ano. Os maias foram uma civilização da América Central que viveram entre os anos 200 e 900. Eles, atualmente, como a maioria das pessoas já sabe, se destacam pelo seu grande conhecimento do mundo da astronomia, né? Inicialmente, eles usavam os céus para ter um grande conhecimento sobre a agricultura, até mesmo por sentido sobre sobrevivência, de produção da plantação, a extração de certo recurso. E aí, então, passaram a usar daquele meio para ver os dias mais propícios, por exemplo, a realização de rituais ou a realização de batalhas, até mesmo de conflitos contra outras civilizações ou internamente. Então, foi criado o famoso calendário maia, que determinava 3 coisas: o ciclo lunar, solar e de Vênus. Faziam isso a partir de 3 calendários que eles criaram: o lunar, solar e, por fim, de contagem longa. Outro detalhe importante sobre a civilização maia é que, enquanto os europeus, né, os portugueses ali, acreditavam na tese de que a Terra era quadrada e o Sol era o centro do universo, que veio a ser identificado mais tarde pelo Galileu, os maias já tinham conhecimento desde aquela época de que a Terra tinha um formato redondo e de que o Sol não era o centro do universo. E isso acabou contribuindo para que a civilização maia fosse considerada a mais avançada ou a mais cabeça do planeta, né? Outro detalhe importante também é que os maias foram os primeiros a conhecer, descobrir o conceito de zero no ano de 325. E isso foi descoberto 700 anos depois pelos europeus. A seguir, uma das 7 mais famosas profecias feitas pelos maias. No corpo, um astro celeste misterioso estranho se aproximará da Terra em breve. Esse corpo cósmico é, no geral, os mais sábios astrônomos do planeta.
Esgotais teu tempo sobre a terra, ó homem. Só os conscientes viverão a plenitude da nova era de paz e fraternidade universal. Nenhuma religião prevalecerá sobre o conhecimento. Todos sucumbirão.